dia, queridos, graça e paz. Hoje é domingo e depois de uma noite chuvosa, muita chuva, nós esperamos chuvas de bênçãos do Senhor. Hoje a nossa revista, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical está lá baseada em Mateus 13, 3, 10 e 11. Histórias inesquecíveis. Essa lição foi escrita pelo pastor Lucas do Amaral Silva. Quando estamos na escola, observamos tanto nas atividades que o professor passa, quanto nos livros, os exemplos do conteúdo ali propostos, seja um cálculo de matemática ou um exercício de língua portuguesa, que serve como orientação para uma melhor compreensão daquilo que está sendo passado. Outras experiências que temos desde criança são as fábulas e apólogos, que nos trazem muitas histórias que têm como objetivo nos ensinar uma lição ou nos ajudar a compreender algo da vida. Ilustrar é uma das melhores formas de transmitir um ensinamento. Na cultura oriental, são muito usadas as parábolas, ilustrações e histórias. Jesus fez uso delas como ferramenta de propagação da palavra da vida. O vocábulo parábola, termo originado da palavra grega parabolê, por derivação significa pôr as coisas lado a lado, e se assemelha à palavra alegoria, que por derivação significa dizer as coisas de maneira diferente. O doutor Augustus Strong, notável teólogo batista, comenta: no que tange às parábolas de Jesus registradas nos evangelhos, tanto a supervalorização como a supersimplificação devem ser evitadas na interpretação das parábolas. As parábolas de Jesus visam iluminar o ouvinte, apresentando-lhe ilustrações que possam concluir por si mesmo e, neste caso, com a ajuda do Espírito Santo, a observação das verdades espirituais do texto. As verdades assim aprendidas ficam-se na mente e no coração mais facilmente. Então vejamos aqui o primeiro momento, o semeador. A primeira parábola que encontramos no Novo Testamento, dita e explicada por Jesus, é a parábola do semeador, Mateus 13, 1 a 23, em que ele saiu a semear, e parte das sementes caíram pelo caminho, e as aves as comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde rapidamente as sementes germinaram, mas como não tinha muita terra para firmar suas raízes, ao sair o sol, as queimou e secou. Outras caíram em meio a espinhos, e os espinhos as sufocaram. Por fim, a última parte caiu em boa terra, germinou e deu muitos frutos. Esta parábola não precisa de muito esforço para compreender, já que o próprio Cristo deu sua explicação. Mateus 13, 18 a 23. As primeiras sementes que caíram pelo caminho representam o coração daqueles que ouviram as boas novas e não as compreenderam, nem acolheram. Então vem o maligno, as aves, e leva aquilo que foi semeado. As sementes que caíram em solo rochoso
são as que recebem com alegria a mensagem, mas por conta da perseguição e angústias deste mundo, logo a abandonam. 13, 20 a 21. Os ensinos aqui descritos nos permitem aplicar aos que se mostram inconsistentes, nominais, sem raízes profundas, instáveis, vulneráveis e que jamais pagariam o preço pelo Evangelho, nem muito menos estariam dispostos a dar a sua vida por ele. As que caíram em meio aos espinhos são os que ouvem a palavra, mas a preocupação com este mundo e a sedução das riquezas os sufocam, tirando seu foco do alvo, tornando-os infrutíferos. São aqueles cujos corações ainda estão fascinados e ligados à realidade e demandas deste mundo. Por fim, as que caíram em boa terra são as que ouvem a palavra e as compreendem, e assim dão bons frutos. Estes são os salvos e redimidos verdadeiramente por Cristo. Segundo, o joio e o trigo. Imediatamente após a parábola do semeador, Jesus lhes contou uma outra parábola, capítulo 13, 24 a 30, que falava sobre um homem que semeou boa semente em seu campo, mas ao anoitecer veio seu amigo e semeou o joio no meio do seu trigo. Ao produzir o fruto, apareceu também os joios. E seus servos propuseram que fossem arrancados, mas o Senhor não deixou que fizessem isto, pois, ao tentar arrancá-los, poderiam também arrancar os trigos. Então, disse-lhe que esperassem a colheita, pois no dia da colheita diria aos seus ceifeiros para juntar os joios e os queimar, e que o trigo fosse recolhido e posto em seu celeiro. Esta parábola é interpretada mais adiante por Jesus. Ele começa explicando o que significa cada elemento. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os servos de Jesus, os salvos. Os joios são os filhos do maligno, os ímpios. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Então, ele explica o contexto da história, dizendo que assim como o joio é colhido para ser lançado no fogo, assim será no fim dos tempos, com todos os que praticam a iniquidade, sendo lançados na fornalha acesa, ardente. Já os justos resplandecerão no reino, o celeiro de seu Pai, o lar celestial, para todo o sempre. Nesta parábola, podemos compreender o motivo de vermos tantas pessoas que aparentam ser regenerados, mas que, na verdade, são joios em nosso meio. Não é fácil para nós distinguirmos aqueles que são pecadores em processo de santificação daqueles que são ímpios, disfarçados, demonstrando sua verdadeira natureza. Por isso, precisamos tolerar com paciência os injustos, pois o grande dia do Senhor da Seara dará a recompensa de cada um. E terceiro momento, o reino dos céus. A expressão reino dos céus ocorre 33 vezes em Mateus. O reino de Deus ocorre 4 vezes em Mateus, 14 vezes em Marcos, 32 vezes em Lucas e 2 vezes em João, 6 vezes em Atos,
8 vezes nas cartas de Paulo e uma vez no Apocalipse. O reino dos céus e o reino de Deus são variações linguísticas da mesma ideia. A língua judaica frequentemente colocava um termo apropriado no lugar do nome da deidade. Na parábola do joio, assim como em muitas outras, vemos a expressão o reino dos céus é como. Esta frase se repete inúmeras vezes, podendo estar explícita ou implícita, mas a verdade é que todas as parábolas de Jesus falam sobre o reino dos céus. Cristo sabia que se falasse diretamente, a mente humana dificilmente entenderia ou teria uma noção de como realmente é o lar celeste. Então Jesus usa as parábolas para dar uma ideia de como é o reino de Deus. O reino dos céus, ou reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus, segundo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A proclamação do reino por Jesus seguia a pregação de João Batista, só que nos ensinos de Cristo, a mensagem do reino tem uma amplitude eterna. Jesus anunciava o reino, não simplesmente como uma realidade que está para realizar-se em um futuro escatológico, mas também como uma realidade que já se fizera presente em sua própria pessoa. Podemos ver isso no ministério de Jesus. Quão maravilhoso é para nós sabermos que Deus se importou em nos explicar sobre o seu reino, sobre as coisas que outrora nos eram ocultas, mas que pelo seu Santo Espírito nós a compreendemos. É maravilhoso saber que Deus quis compartilhar conosco parte do seu conhecimento eterno. Maravilhosa é a graça de Deus que, pelo seu precioso amor, não apenas nos dá o conhecimento do reino, mas nos chama a fazer parte dele, mesmo não sendo merecedores. Finalizando esta lição, para pensar e agir. Primeiro, olhando para a parábola do semeador, você entende que tem sido que tipo de semente? Aquela que recebe a palavra da verdade e logo a abandona por conta das coisas desse mundo, ou a que foi semeada em terra boa e produz bons frutos? Que fruto você tem produzido? E segundo, como se sente ao saber que Deus compartilha com você as coisas do seu reino? Deus te chamou e chamou a cada um de nós, não para viver para sempre neste mundo, mas para ter uma vida eterna ao seu lado. Então, não perca o alvo. Agarre-se em Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bela lição, né? Que nos fala sobre as verdades do Evangelho, que nos traz essas histórias que a Bíblia nos conta e que para nós são histórias inesquecíveis. Vamos orar. Deus eterno, Pai de amor, bondade e misericórdia. Hoje, ó Deus, é o teu dia, o domingo do Senhor. E nós queremos clamar ao Senhor para que possamos na tua casa estudarmos a tua palavra e aprendermos mais e mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, ajuda-nos nas nossas caminhadas. Faz-nos compreender, dá-nos sabedoria para buscar e entender os teus ensinamentos para cada momento das nossas vidas.
Queremos, Deus, clamar ao Senhor por aqueles que estão precisando dos teus cuidados, como a Estela, a Bruna, ó Deus, a Ágata, tantas pessoas carecendo dos cuidados do Senhor. Que o Senhor possa restaurar suas forças, retornando à saúde, abençoando, Deus, e dando uma recuperação precisa. Ó Deus, clamamos ao Senhor, não por merecimento, pois não merecemos nada, mas pela grandeza e misericórdia do amor do Senhor para conosco. Muito obrigado, Deus. Dá-nos um domingo de paz e alegria na Tua presença. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma melodia. Onde está o refúgio? O refúgio está no Senhor. Dá-me, pois, a tua proteção, pois guardado em teu poder, não receio o furacão, não receio os problemas dessa vida. Que assim possamos pensar. E nós estamos assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical com você, no seu lar, aí, a cada momento, pesquisando, buscando aprender mais da palavra do Senhor. E hoje é o dia do Senhor. Vá à casa do Senhor, não fique em casa. Vá à casa do Senhor estudar a palavra do Senhor, aprender através da Escola Bíblica Dominical e depois vamos curtir o domingo em família. Reunidos em família, estarmos aí nos alegrando, nos relacionando e preparando-nos para a noite, para o culto da noite. Vá a uma igreja evangélica perto da sua casa, mas não fique em casa. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer dar a você algo de bom, que só Ele pode dar, porque só Ele tem. Aprenda com o Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará na sua vida. Pois é, né? Estamos chegando ao final. A todos, um bom domingo, na presença do Senhor, na dependência do Senhor, e que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Amém? Até amanhã, com a nossa devocional para você